Olá a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre o déficit de sódio, que nós chamamos de hiponatremia, mas só que hoje nós vamos só abordar sobre a fisiopatologia da hiponatremia e as manifestações clínicas da hiponatremia. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, dê um like, inscreva-se e compartilhe nosso vídeo na rede social. Então, nós vamos abordar aqui, só especificando para vocês, nesse conteúdo de hoje, apenas sobre a fisiopatologia da hiponatremia e as manifestações clínicas da hiponatremia. Então, no caso da fisiopatologia do déficit de sódio, que é chamado também de hiponatremia, ocorre da seguinte maneira: uma das fisiopatologias, uma das causas da hiponatremia é a síndrome da secreção inadequada de hormônio antidiurético chamado de SIADH, que é observado tanto na hiponatremia quanto na hipernatremia. Então, se vir em alguma questão de concurso falando que apenas na hiponatremia acontece a síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, está errado. A síndrome inadequada do hormônio antidiurético acontece tanto na hiponatremia quanto na hipernatremia, ou seja, na quantidade elevada acima dos valores normais de sódio e na quantidade também diminuída de sódio no corpo, tá certo? Então, o distúrbio fisiológico do hormônio antidiurético vai incluir os seguintes fatores e eventos fisiopatológicos. O seguinte que vai acontecer: inicialmente vai acontecer uma atividade aqui, excessiva do hormônio antidiurético. A consequência dessa atividade excessiva desse hormônio antidiurético vai acontecer, consequentemente, retenção de água. Uma vez que é secretado em grande quantidade hormônio antidiurético, vai acontecer retenção de água e, consequentemente, vai acontecer a hiponatremia dilucional, tá certo? Uma proporção desigual de água corporal e eletrólito, como no caso aí o sódio que nós estamos falando. Consequentemente, vai acontecer a excreção urinária inadequada de sódio na presença da hiponatremia. Então, consequentemente, o corpo vai lançar mão. O que vai acontecer? Vai reter muito líquido, consequência da liberação de hormônio antidiurético, tá certo? Vai reter essa grande quantidade de líquido no corpo e, consequentemente, o corpo vai fazer o quê? Vai aumentar a excreção urinária inadequada, consequentemente, de sódio na presença de hiponatremia. Então, esse é o mecanismo de ação do corpo respondendo às alterações de líquido corporal. Além disso, no caso da síndrome da secreção inadequada do hormônio antidiurético, que eu falei anteriormente, as causas dele, vai acontecer o seguinte: a secreção sustentada de hormônio antidiurético pelo hipotálamo vai acontecer, ou seja, vai acontecer alguma alteração, algum distúrbio ali que vai acontecer a nível do hipotálamo e vai começar a secretar grande quantidade de hormônio antidiurético. Mas essa produção de hormônio antidiurético pode vir a acontecer a partir de um tumor. Se tem algum tumor nessa região do sistema nervoso central, pode vir causar assim uma produção de hormônio antidiurético aberrante, ou seja, uma produção de hormônio antidiurético de uma maneira descontrolada. Por isso vai causar também simultaneamente aí um desequilíbrio de líquidos corporais em relação ao sódio corporal. No caso das manifestações clínicas da hiponatremia, ela depende da etiologia, ou seja, a origem, o que está causando a hiponatremia, depende também da magnitude da hiponatremia e depende também com que velocidade está acontecendo esse déficit de sódio. Além disso, as manifestações clínicas da hiponatremia, o que o paciente vai apresentar sobre sinais e sintomas sobre hiponatremia são os seguintes: o paciente vai apresentar turgor cutâneo deficiente, mucosa seca em consequência da hiponatremia, cefaleia o paciente pode vir a apresentar, o paciente pode vir a apresentar também
produção diminuída de saliva, em consequência, olha, da diminuição do volume de líquido. Ou seja, essas manifestações clínicas, ela depende muito da origem que está causando a hiponatremia. Como no caso aqui que eu acabei de falar anteriormente, como turgor cutâneo diminuído ou deficiente. Depende muito da etiologia e magnitude e a velocidade com que está acontecendo, tá certo? Mucosa seca. Por que a mucosa está seca? Quando o paciente tem uma diminuição da quantidade de sódio no corpo, então ele pode estar perdendo sódio, tá? Mas também a hiponatremia não é só causada pela perda do sódio, mas também ela é causada também pela retenção de grande quantidade de líquido corporal causado pelo hormônio antidiurético, tá certo? Então depende muito da etiologia, da magnitude e a velocidade com que está acontecendo. A cefaleia pode vir a acontecer nesse caso, no caso da hiponatremia, principalmente porque vai acontecer alterações a nível do sistema nervoso central, a produção de saliva também. Se tem pouco sódio, vai diminuir a quantidade de líquido. Por isso que depende, essas manifestações clínicas aí, vai depender muito da etiologia, magnitude e a velocidade com que está acontecendo. A queda ortostática na pressão arterial, ou seja, no momento que o paciente muda de posição, se está sentado ou deitado, essa mudança de posição brusca ou rápida pode vir a acontecer uma queda da pressão arterial, que nós chamamos de queda ortostática na pressão arterial. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também náusea, vômito e cólicas abdominais. No caso da náusea e vômito, está muito associado aqui à diminuição ou queda da pressão arterial. Pode vir causar aqui náusea e vômito. Além disso, o paciente pode vir apresentar também cólicas abdominais, que são manifestações clínicas quando o paciente está apresentando hiponatremia. Sabe muito bem que outras manifestações clínicas que podem vir a acontecer a nível neurológico, aonde o paciente pode vir a apresentar estado mental alterado, estado epilético e também coma. Tudo isso pode vir a acontecer provavelmente porque está relacionado com edema celular e edema cerebral associado à hiponatremia. Normalmente no corpo humano normal, a quantidade de líquido extracelular e sódio extracelular é muito grande. No caso da hiponatremia, vai diminuindo a quantidade de sódio no meio extracelular, tá certo? Uma vez que vai diminuindo essa quantidade de sódio no meio extracelular, grande quantidade de líquido vai para as células, vai para dentro das células, consequentemente vai causar edema. Se vai causar edema, vai causar compressão ali a nível do sistema nervoso central e o paciente aí pode vir começar a apresentar estado mental alterado, estado epilético e também coma, tudo em consequência da hiponatremia. Observe muito bem que as avaliações neurológicas que têm que ser feitas nesse paciente tem que ser feito de uma maneira bastante meticulosa e avaliar esse fator também que a hiponatremia pode levar o paciente a uma alteração mental, epilepsia e também ao coma. Observe muito bem que no slide anterior eu falei sobre as manifestações clínicas a nível do sistema nervoso central e eu tive que falar também que essas manifestações clínicas são causadas pelo edema cerebral. Eu fiz esse esquema para vocês aqui para você compreender melhor como acontece o edema cerebral. Vamos lá. Inicialmente, à medida que o nível de sódio extracelular diminui, o que vai acontecer? O líquido celular torna-se mais concentrado. Então, o que vai acontecer nesse primeiro momento aqui? O nível de sódio que tem em grande quantidade no meio extracelular vai diminuindo. Consequentemente, o líquido celular, que o líquido está no meio extracelular, vai para dentro das células. Então, vai acontecer o quê? O líquido celular torna-se mais concentrado, tá certo? E, consequentemente, vai o quê? Puxar a água para dentro da célula, tá certo? Puxando a água para dentro da célula, o sódio que tem ali dentro da célula, vai causar o quê? O edema cerebral, tá certo? Vocês compreenderam agora? Qualquer coisa, se você não compreendeu, você pode deixar seu comentário aqui que não compreendeu, tá? Eu tento responder aqui para vocês, tá certo? Então, a diminuição aguda dos níveis séricos de sódio tem mais edema cerebral e taxa de mortalidade mais elevada. Ou seja, quando acontece o nível sérico de sódio, ele diminui de uma maneira muito rápida, abrupta ou aguda,
pode vir a acontecer edema cerebral e também taxa de mortalidade bastante elevada. Muito bem que na diminuição aguda no sódio, em menos de 48 horas, ou seja, uma diminuição muito rápida no sódio no organismo, com um tempo menor que 48 horas, pode vir causar assim herniação cerebral e a compressão das estruturas mesencefálicas, ou seja, essa diminuição abrupta, aguda, muito rápida, com um tempo inferior a 48 horas, o paciente não só pode vir a apresentar epilepsia, coma, mas também pode vir a apresentar complicações muito graves, como no caso, herniação cerebral e também a compressão das estruturas do sistema nervoso central, como no caso, o mesencéfalo. No caso da diminuição crônica no sódio, com o tempo de 48 horas ou mais, observe bem, a diminuição crônica, tá? É uma diminuição com uma velocidade menor. A diminuição crônica do sódio, com o tempo de 48 horas ou mais, pode vir causar, assim, no paciente, estado de epilepsia. O paciente que tem uma diminuição no sódio crônica, com o tempo de 48 horas ou mais, o paciente pode vir apresentar epilepsia e também vem apresentar também mielinose pontilha cerebral. O que é mielinose pontilha cerebral? É uma desmielinização, tá, a nível do sistema nervoso central que vai acontecer em consequência dessa oscilação osmolar que vai acontecer a nível do organismo, tá certo? Vai causar esse tipo de doença. As manifestações clínicas do paciente, no caso da hiponatremia, está associada à perda de sódio. Observe muito bem, à perda de sódio e ao ganho de água. Quando o paciente tem perda de sódio e ganho de água, o paciente vai apresentar as seguintes manifestações clínicas. O paciente pode vir a apresentar anorexia, tá? Cãibra muscular, ou seja, contrações musculares e uma sensação de exaustão. Tá? Essas são as manifestações clínicas que o paciente vai apresentar quando esse paciente tem perda de sódio e ganho de água. Vai apresentar essas manifestações clínicas que eu acabei de citar aqui para vocês, sendo que a gravidade dos sintomas aumenta com o grau de hiponatremia e a velocidade com a qual ela se desenvolve. Ou seja, essa gravidade dos sintomas, ela vai aumentar de acordo com a hiponatremia que vai acontecendo. Nós observamos muito bem que nós podemos identificar uma hiponatremia aguda, abrupta ou rápida e podemos identificar também uma hiponatremia que não é tão aguda nem tão agressiva assim ao organismo. Então, de acordo com que a hiponatremia vai se agravando, essas manifestações clínicas elas vão se apresentar. Outras manifestações clínicas que a equipe de enfermagem, o profissional de saúde pode observar em paciente que está apresentando hiponatremia é quando o nível de sódio sérico diminui para menos de 115 miliequivalentes por litro. Tá? Observe muito bem quando o nível de sódio sérico diminui para menos de 115 miliequivalentes por litro ou 115 milimol por litro, que pode ocorrer sinais de pressão intracraniana crescente. Então, fique muito atento quando você estiver realizando assistência em pacientes que apresentam hiponatremia. Se o nível de sódio dele está com valores menos de 115 miliequivalentes, é uma situação que pode provocar assim, uma situação bastante complicada para o paciente, onde o paciente pode vir manifestar assim, sinais, sintomas, como no caso, letargia. O paciente pode vir apresentar também confusão mental, contratura muscular, que nós chamamos de cãibra, fraqueza focal, tá? O paciente pode se apresentar fraco, o paciente pode vir apresentar hemiparesia, papiledema, convulsões e também, o pior de todos, o paciente pode vir a óbito, tá certo? Então, observe muito bem aqui, ó, no caso das manifestações clínicas aqui da hiponatremia, quando o paciente está apresentando sódio abaixo de 115, chama bastante atenção esses sinais e sintomas aqui que eu acabei de falar para vocês, que o paciente pode vir apresentar. Se ele apresenta na clínica esses sinais e sintomas aqui e você ainda não tem ainda os valores normais aqui do sódio, pode ser sugestivo aqui que o paciente está apresentando
um sódio menor que 115 miliequivalente por litro. Nesse caso, você tem que correr contra o tempo porque está havendo uma agressão a nível do sistema nervoso central. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, ative o sino e dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.